programa Estação Saúde está no ar, nós sempre levando até você informações de qualidade, informações importantes e que de alguma forma estarão lhe ajudando no seu dia a dia. Hoje o tema que escolhemos para conversar é dependência química. Infelizmente ainda existem muitas pessoas que fazem uso. Para conversar sobre o assunto eu recebo a psicóloga Ivana Souza. Ivana, muito obrigada pela sua presença aqui no Estação Saúde, por poder compartilhar conosco a sua experiência. Obrigada também pela oportunidade. Então, para a gente começar conversando, né? O que seria a dependência química? Então, Gabriela, a dependência química, ela é uma doença mental, né? Muitas pessoas acham que é uma falta de vergonha, uma falta de educação, mas a dependência química, ela é reconhecida pela Organização Mundial da Saúde como sendo uma doença mental. Né? Que interessante, né? Geralmente as pessoas acham que quem é dependente é porque quer, né? Ou não se esforça. Exatamente. Né? E como é que a gente chama o doente, né? O drogado, o alcoólatra, como que seria assim, né? Então, hoje o termo mais comum é dependente químico. Né? Dependente químico, às vezes chamam de adicto, drogadicto, toxicômano, mas o mais comum mesmo é dependente químico. Os centros de reabilitação geralmente usam a palavra adicto. Adicto é uma palavra que vem do latim, que significa dedicação total, escravo. E no caso de drogas, seria dedicação total às drogas. Aqui cita, né, no caso da dependência, cita o alcoolismo também, que não deixa de ser uma droga, né? Tem mais algum outro vício que entraria além da droga e do álcool? Substâncias, né? Cola, medicamentos controlados, né? Muitos dependentes param de usar, por exemplo, crack, cocaína e começam a se viciar em medicamentos. E qual é a causa dessa doença? Então, a gente costuma dizer que não existe uma causa única, né? São vários fatores presentes na vida de uma pessoa que fazem ela ir buscar o uso de drogas, né? Os mais comuns, né? Curiosidade, influência dos amigos. Muitos conversam comigo e dizem que começaram a usar drogas depois de uma decepção amorosa. Né? Ou alguns assim, depois que eu perdi minha mãe, depois que eu perdi meu pai, perda de um ente querido também às vezes. Só que não existe uma única causa. Às vezes a causa que eles verbalizam, vamos dizer assim, foi a última coisa que aconteceu para desencadear o uso. Mas se a gente for pesquisando na história dele, a gente vai encontrar várias outras causas ali, né? Então, desde relacionamento familiar, né, de criança, traumas não resolvidos, conflitos não resolvidos. Usa até mesmo problemas, né, do dia a dia mal resolvidos. Exatamente. Né? Muitos também, assim, eles têm uma tendência depressiva. E isso vai desencadear no uso de drogas. Só que é bem difícil diagnosticar, porque você fica, será que ele tem a depressão porque usou muito a droga? Ou ele já tinha depressão e por isso foi usar a droga? Então, assim, tem que ter um processo mesmo para poder entender a causa. Quais são os sintomas, assim? Como que a gente pode identificar que alguém tem alguma característica de quem está fazendo uso, que de repente os familiares não sabem, que podem perceber? Eu acho que o primeiro deles é o desleixo. A pessoa para de se cuidar, né? Ela se torna desleixada, né? Não se arruma e muita mentira, né? O dependente químico mente demais, até porque ele não quer mostrar o uso. Muitos sentem vergonha ou medo, né? Enfim, então mentiras, manipulações, né? Irritação. Né? A droga, principalmente assim, tem muitos que acham, eu uso a maconha porque ela me acalma. Só que na realidade, quando passa o efeito, eles ficam irritados. Não só a maconha, outras drogas. Então, assim, a questão da agressividade, muita briga, né? Intolerância, né? Perde a paciência com facilidade. Então, esses seriam alguns sintomas, assim, né? Poderíamos dizer que um caso mais, assim, teria que ser o extremo, se a pessoa começa a vender coisas dentro de casa, como às vezes é comum também, né? Aí ele já está no dependente químico mesmo, assim, ele já está no extremo da doença, né? E essas características seriam mais no começo? No começo, né? Até assim, baixa produtividade no trabalho, se caso ele já trabalhe, né? Troca da noite pelo dia, um baixo desempenho escolar, então, sempre foi um bom aluno e agora vem só com notas ruins. O que está acontecendo? Às vezes pode ser já o início ali do uso de drogas. Eu acho isso interessante falar e ao mesmo tempo preocupante, porque na verdade
ninguém mais se percebe hoje dentro de casa, né? As pessoas moram dentro do mesmo ambiente e ninguém mais se nota, né? Então, acho que como família, né, a gente, como todos nós temos uma família, a gente precisa prestar mais atenção nas pessoas, né, para perceber essa diferença, porque às vezes a pessoa está mais irritada, mas tu liga a outras coisas e não necessariamente ao uso, né, de alguma droga, né. E como que se instala a doença, assim? Todo mundo é um doente? Não, em relação a esses problemas, né? Então, geralmente a pessoa começa usando, né. Essa doença, ela é progressiva. Então, é difícil a gente perceber algum dependente ou alcoólico, né, alcoólatra, que começa bebendo de barril, por exemplo. Não, ele começa sutilmente, né? Isso até um alerta para quem está em casa, né? Todas as pessoas começam usando. Bebe no final de semana, sai com os amigos, parece uma coisa natural. E depois aquilo ali vai aumentando. Então todo mundo começa no uso, depois passa para o abuso. O abusador já é aquela pessoa que ainda trabalha, ainda estuda, mas se você chegar bem pertinho e conhecer ele de perto, você vai perceber que ele já tem uma vida complicada. Ele já não consegue mais se manter em emprego, ele até assim, ó, vou dar um exemplo, é aquela pessoa que, por exemplo, ela usa sexta, sábado, domingo, direto, mas na segunda-feira consegue trabalhar. Né? Então na cabeça dele tá tudo normal ainda, só que na realidade ele tá indo trabalhar, mas a produtividade dele já tá baixa, ele já tem mais brigas no trabalho, mais brigas em casa, daí é onde começa ali, fica intolerante, né? A gente chama assim, naquela fase que é o bebedor problema, né? É aquela fase que alguém já chega para ele e diz assim, olha, você não acha que já tá usando demais, que você tem que dar uma amenizada? E daí a frase é sempre, não, quando eu quiser eu paro. O programa Estação Saúde vai para um breve intervalo, mas nós já voltamos trazendo mais informações para você sobre o nosso tema de hoje, dependência química. Fique ligado com a gente.